Olá, olá, pessoal! 20 horas e 59 minutos, hora de iniciar a nossa live Wave Quantum. Quem poderia no chat aí para mim poder me dar uma nota de 0 a 10? 0 para aquela nota horrível, né? Tá E 10. 10 aí, Rogério, tá 10. Maravilha, então, dando início então. Pessoal, estamos aqui com o objetivo de falar da Wave Quantum, dessa empresa maravilhosa, mais de 10 anos de mercado, sistema terapêutico, fornecendo para o mundo inteiro agora terapias que visam a energia quântica, que visam a ressonância sonora quântica. E não para por aí não, porque até os pets já estão envolvidos, gente. Algo maravilhoso, algo fenomenal, algo diferenciado, tá? Hoje, então, nós vamos falar de 3 tecnologias disponibilizadas pela Wave Quantum para nós que estamos nesse canal da Wave Quantum, através do programa de afiliados, ok? Então, está à nossa disposição. Hoje, por causa de um grande médico italiano, Luigi Galvani, conhecemos a bioeletricidade. Olha só para vocês verem que interessante. Vamos seguir, vamos acompanhar esta linha de raciocínio, tá? Sabemos, então, que as células biológicas são capazes de produzir o quê? Eletricidade. E a esse fenômeno deu qual o seu nome? Deu que nome? A bioeletricidade. Opa, coisa boa. Então sabemos que o nosso corpo tem eletricidade, sim, e alguns mais, alguns menos, né? Mas damos o crédito a Luigi Galvani, um grande médico italiano. Ele foi a pessoa que conseguiu, na realidade, pessoal, não é quem descobriu, mas é quem conseguiu catalogar, é quem conseguiu provar de uma forma científica a existência disso. Então, existem as diferenças na realidade de quem descobriu para quem catalogou, quem provou cientificamente a existência, tá? Hoje também sabemos, graças ao Dr. Robert, ok? No seu, que está bem claro isso no seu livro The Body Electric, que estabeleceu que o corpo humano tem uma frequência elétrica. Olha só que coisa bonita. Olha como que a história vai se fechando com total perfeição. Então, alguém vai lá e descobre a bioeletricidade. Pronto, as nossas células produzem energia elétrica. Ah, se as companhias de energia elétrica descobrem isso, hein? Mas tá bom. Agora, o Dr. Robert vem e posta no seu livro, que é o livro The Body Electric, onde está estabelecido uma frequência elétrica do nosso corpo, e é o que muito faz com que você pode ter uma melhor ou não saúde. Presta bem atenção nisso, tá? Então, agora ele consegue determinar a frequência corporal de cada pessoa. E ele consegue detectar qual deve ser a frequência correta ou frequência média do corpo de um ser humano. Assim, hoje, então, nós temos uma relação da frequência de cada órgão. Sim, pessoal. Isso também é tecnologia da Wave Quantum. Então, quando fala do seu coração, quando fala do seu rins, quando fala do seu pulmão, quando fala de cada órgão que existe dentro do seu corpo, ele tem uma frequência específica, perfeito? Agora, o seu corpo tem uma frequência média. E através dessa frequência média, sabe-se através deste tipo de tecnologia se está com baixa alcalinidade ou com alta alcalinidade, se está com baixa frequência ou se está com alta frequência. Detectou, assim, um desequilíbrio energético para cada órgão. Então, agora sabemos. Esse órgão tem a frequência de tanto a tanto. Se está fora, está desequilibrado. Para mais ou para menos, não importa. Existe um desequilíbrio. Se é para mais é prejudicial, se é para menos é prejudicial. Então, pessoal, agora consegue-se determinar uma frequência para o reequilíbrio. Eu acho que a nossa linha de raciocínio está bem palpável, bem lógica, bem didática, né? Nesta modalidade terapêutica, prestem atenção então, vamos tentar seguir essa linha, tá? Então, na modalidade terapêutica, que a Wave Quantum disponibiliza para o mercado de uma forma geral, vê-se as pessoas com o olhar do futuro, analisa-se o presente, compreendendo o passado frequencial deste ser. Então, esse presente informa o passado, e agora trabalha-se com esse presente visando o equilíbrio energético futuro, que, de acordo com o que vem acontecendo, de acordo com os depoimentos que nós temos,
Nós estamos falando aí de uso na nossa comunidade aqui, vamos falar apenas de nós, né? Pessoas que estão usando aí há 30 dias e já têm efeitos maravilhosos, com um dia, com uma semana. Mas até mesmo se a gente fosse falar, e daqui a pouco vamos falar da ressonância sonora quântica, o próprio OMS diz, a Organização Mundial da Saúde, disse que normalmente vê-se os primeiros benefícios após 6 semanas. Mas vamos dar um foco aqui na nossa linha de raciocínio, para não perder essa linha de raciocínio, tá? Vamos voltar então lá ao início da nossa conversa, para que a gente consiga degustar e compreender um pouco mais sobre essa história, que é muito importante para a nossa compreensão do momento. Ok? As descobertas quânticas, elas são creditadas a quem? As pessoas que estão nas últimas 4, 5 conferências já sabem. Elas são creditadas a Max Planck. Na realidade, é ele que, cientificamente, matematicamente, fisicamente, provou a existência dessa energia. Não significa que é ele que descobriu. Ele ganhou o Prêmio Nobel de 1918. E lá em 1947, né, quando ele falece, a Academia da Alemanha, a Academia de Ciências da Alemanha, cria-se, então, a medalha Planck. O Ronaldo gosta de chamar a medalha dos pets de medalha, né? O Kerr de medalha, né? Tá até bom, né, Ronaldo? Tem a medalha Planck, que é o maior prêmio científico alemão. Vocês conseguem entender, gente, que o maior prêmio científico da Alemanha é sobre uma tecnologia que tem possibilidade de reequilibrar a energia do corpo de qualquer pessoa? Isso não é divulgado? É assustador, não é? É uma coisa surreal. Agora, ok, falamos da energia e vamos falar mais dela, vamos degustar mais essa tecnologia. Porém, nós temos também a ressonância sonora quântica. Se formos falar de ressonância, precisamos voltar um pouquinho, aqui nós vamos voltar muito, né? Lá para o ano de 1600, mais ou menos, onde a história diz que Galileu Galilei foram as primeiras pessoas, foi a primeira pessoa a falar o quê? Gente, isso aqui é uma ressonância, tá vendo? Quando emite-se um som e o outro equilibra com esse som, quando cria um equilíbrio entre esses dois, quando eu toco uma corda de um violão aqui e o outro começa a vibrar, isso é a ressonância. Então a ressonância tem o poder de mudar as coisas ou de igualar. Só que tem historiador que fala que foi em 570 antes da era cristã, lá por Pitágoras. Isso não vem ao caso, nós não estamos com a menor preocupação quem foi. A nossa preocupação é como usar. A nossa preocupação é usar o dia inteiro e enquanto mais, melhor. Ok? Então a nossa preocupação, a nossa necessidade é a usabilidade. Mas eu acho que é importante a gente entender que as nossas células produzem energia elétrica, é importante nós entendermos que a energia quântica é algo palpável, é algo real, é algo digno de um prêmio Nobel há tantos anos atrás e que evoluiu muito, porém não é divulgado. É importante nós conhecermos a ressonância, saber que nós estamos falando aí, gente, de algo de 2.500 anos atrás e que ainda não é tão divulgado. Por quê? Porque verdadeiramente tem a possibilidade de criar um equilíbrio energético no seu corpo, no meu corpo. E você, deixa eu te perguntar, você quer levar uma tecnologia, uma melhoria para as pessoas através de tecnologias como essa? Pensa direitinho. Seria bom você ter aí dezenas de pessoas, centenas de pessoas, e daqui a pouco milhares de pessoas que vão falar, foi fulano de tal, foi através de fulano de tal que eu conheci essas tecnologias e que hoje eu tenho um corpo melhor, um corpo mais equilibrado. Pensa bem, tá? Agora, quando se fala, gente, da energia quântica, nós vamos falar um pouco mais dela e um pouco mais da ressonância também. Por último, vamos falar lá do Kerr, dos PETs, né? Quando se trata disso, é importante a gente entender que existem mais pessoas, tá? Por exemplo, Bruce, né? Através de uma instituição independente que está lá na universidade em Washington, ele contribuiu imensamente, criando o primeiro monitor que analisava a frequência dos órgãos e do corpo. Olha só para vocês verem, 1992. Gente, nós estamos falando de 2.500 anos atrás, nós estamos falando de 1918, e agora nós estamos chegando, olha o tempo que passou para alguém criar um equipamento que conseguisse medir de uma forma bem palpável, bem real, bem visível, que qualquer um possa ver. Eu estou vendo, a frequência é tal. Ele determinou que a frequência média do corpo humano durante o dia
varia de 62 a 68 Hz. Então, vamos anotar? Peguei uma caneta, 62 a 68 Hz. Pronto, anotei. Importante, né? E que está na faixa saudável e poderia até variar aí de 62 até 72 Hz, ok? Aí estaria dentro de uma faixa boa, gostosa, agradável, equilibrada. Quando a frequência sai desses níveis, compromete-se totalmente o sistema imunológico. Saiu desses níveis de frequência, compromete-se completamente o sistema imunológico. Gente, nós não estamos falando de talvez ou de se. Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de equipamentos criados dentro de grandes universidades em países de grande renome, nós estamos falando de pessoas que ganharam prêmio Nobel, nós estamos falando de tecnologia que existe hoje, que é palpável e que você digita aí no Google e consegue achar tudo que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Agora, se a frequência cai para 58, lembra que nós falamos de 62 a 68, que pode variar de 62 até 62, mas se cai para 58, o que acontece? Gripe, resfriados. E se cai aí, gente, para baixo de 55, doenças que eu não vou nem falar o nome. E abaixo aí, gente, de 52. E se vier abaixo de 42, aquele grande terrorista do nosso planeta, o câncer. Isso já está catalogado, quantificado. Isso já é de conhecimento da ciência. Mas por que não usam, gente? Não vem ao caso. O que importa é que nós temos acesso, o que importa é que nós podemos usar, e que a Wave Quantum criou uma usabilidade muito palpável e muito simples para essa tecnologia. Agora vamos lá. Nossa energia vital, a energia do nosso corpo. Então, o nosso corpo, nós sabemos que as células produzem o quê? Bioeletricidade. E quando a gente analisa uma célula, nós vemos que, presta atenção, imagina assim, olha, vamos pegar um tambor de água aí de 200 litros, ok? Todo mundo conhece um tambor de água de 200 litros, não conhece? Essas bombonas aí. Imagina que esse tambor de 200 litros, agora está faltando dentro dele 196 litros. Só tem 4 litrinhos lá dentro. Isso é o que tem dentro de uma célula visível. Só isso. Imagina esse tambor de 200 litros. Agora imagina que lá dentro só tem 4 litros de água. É isso que consegue ver dentro de uma célula. Sabe por quê? O resto é energia. O resto é energia, o resto são ondas, o resto é frequência. Aí o Ronaldo muitas das vezes fala, né? Quando ele está apresentando, tá vendo essa mesa? É feita de energia. E é isso mesmo, pessoal. É do jeitinho que nós explicamos aqui. Então agora a gente precisa de entender que nós somos o quê? Energia condensada. E que existe uma tecnologia, e a Wave Quantum é uma das empresas detentoras dessa tecnologia, que consegue nos proporcionar a possibilidade de um reequilíbrio energético usando esse tipo de tecnologia. Agora vamos entender um pouquinho mais dela. Quando você liga a sua televisão, vamos imaginar que não está na TV a cabo, vai usar as imagens aí dessas emissoras que existem aí, que eu não gosto de falar o nome de nenhuma delas, essas emissoras normais. Por onde que aparece, como que aparece, de onde que vem essa imagem que aparece na tela da sua televisão? Vem de uma onda emitida por um negócio que faz um mal para a saúde terrível, que é aquela antena lá da emissora de televisão. É assim. E quando você liga o rádio do seu carro, aí você pega o botão, aperta lá, o controle remoto e vai mudando de frequência até chegar, até sintonizar, colocar na frequência que você quer. Como é que aconteceu aquilo? Como é que chegou aquilo no seu carro? Não tem fio ligado, seu carro está andando, uma onda encostou na antena, desceu, entrou dentro do rádio, passou no montoeiro de equipamentos eletrônicos e você está ouvindo precisamente o que o locutor da rádio está falando, a música que está tocando. Onda. Algum dia você questionou? Não, porque você usa. É esse o grande diferencial. Você não questiona porque você usa. Porque tem usabilidade. É muito simples. O que a Wave Quantum fez foi só isso. Ela criou usabilidade para as tecnologias que já existem, são palpáveis, e existe usabilidade para o celular, para a televisão, para o rádio, dentre muitas outras. Então, gente, o que nós agora precisamos de começar a compreender dentro dessa linha de informação que nós estamos falando há 14 minutos e meio, quase 15. Importante também saber que a gente sempre tenta começar no horário. Se você chegar 2, 3 minutos depois, você já perde muita informação que nós passamos, tá? Agora, com um software, então a empresa usa um sistema de inteligência artificial e ela tem um software de análise energética por frequência vocálica. Presta bem atenção no que eu estou falando, tá? Então ela tem um software
de análise energética por frequência vocálica. Ela detecta as deficiências energéticas do seu corpo através da sua voz. Que isso, amigo? Não tem lógica, não. Para com isso. Aonde que você já se viu isso? Até as cachorrinhas lá fora no quintal começaram a latir, né? Falou, opa, aí é mentira. Será que é? Vamos analisar? Vamos ver, olha só para você ver, veja 11 de novembro de 2020, olha que coisa bonita, a cura pela voz. Vou até congelar a tela para marcar, olha que coisa fantástica, olha aí para vocês verem. Vamos pegar um retângulo aqui, né? Muitas doenças já começam a ser detectadas a partir da fala dos pacientes. Está aí, gente, olha, ok? Para por aí? Não, tem mais informação importantíssima, imprescindível, de uma valiosidade tremenda. Vamos olhar isso aqui, olha só. Diagnóstico, gente, é a Veja, tá bom? Gente, nós temos materiais científicos, que não são dessas revistas que às vezes vão manipular informações, mas nós temos informações científicas disso. Só que agora, até mesmo qualquer tipo de revista ou mídia começa a falar, porque não está tendo mais como voltar atrás ou esconder isso, tá? O uso da inteligência artificial e do aprendizado de máquinas, inteligência artificial, parece que estão escrevendo aqui o Wave Quantum, né? Permitiu identificar doenças e a partir das diferenças sutis na fala. É muito gostoso ver a comprovação do que nós já estamos usando de uma forma tão bonita. Isso é gostoso da gente poder ver, pessoal. Dá um grande prazer a gente poder ver isso. Então, o que nós falamos agora? Que através da inteligência artificial, através de um software de análise energética pela frequência da sua voz, olha aí, quando você fala, não é isso que acontece? E se eu bater palma? Não é isso que acontece? Não é a mesma coisa? Emitiu, produziu energia, não foi? Essa energia foi até você através de quê? De ondas. E é assim. Essas ondas, essa complexidade de ondas produzida pela sua corda vocálica, misturada com a sua língua, e sai frases. Isso gera para a empresa um relatório, um exame, um laudo, informando quais são os órgãos do seu corpo com deficiências energéticas, ou seja, tudo aquilo que nós já falamos anteriormente. Agora, vamos complementar. Então, a empresa, a Wave Quantum, tem uma biblioteca de sistemas energéticos que compreendem assinaturas de um montoeiro de coisas das quais eu nem sei pronunciar a maioria delas. Vamos lá. Eles têm assinaturas energéticas para nos possibilitar o reequilíbrio energético do nosso corpo, ou de cada órgão do nosso corpo, atingindo todo o nosso corpo, de hormônios, de imponderáveis, de prebióticos, de vitaminas, de ácidos graxos, de óleos, eu acho que já falei, né? Aminoácidos, enzimas. Então, são 33 sistemas: cardiovascular, energia para neurônio, celulares. Gente, é uma quantidade de sistema muito grande, são 33. Dentro de cada um, tem dezenas de suplementos alimentares, aminoácidos, enzimas, hormônio, imponderável, minerais, ácido graxo, vitaminas, chás, ervas. É isso aí. Tá tudo dentro do sistema. Quando você seleciona um sistema daquele, porque você fez uma gravação da sua voz, você fez o quê? Você gravou a sua voz através do seu aplicativo, através do seu escritório virtual, você então gravou a sua voz, ok? Quando você gravou a sua voz, então vamos lá, através do aplicativo disponibilizado para você pela Wave Quantum, então você gravou a sua voz, então gravar, ok? Gravou a sua voz. Quando você gravou a sua voz, você disponibilizou, olha, a montoeiro de onda aí, disponibilizou para a empresa as deficiências energéticas, como dito anteriormente, dos órgãos do seu corpo. Agora, com essa biblioteca de sistemas energéticos, que compreende as assinaturas de tudo que nós já falamos 2 vezes anteriormente, ela consegue deixar disponibilizado para o seu uso esses suplementos, vitaminas, etc., que têm a possibilidade de criar o reequilíbrio energético do seu
corpo. Eu acho que agora a gente está começando a chegar num feedback para a gente fazer uma finalização dessa primeira parte, que é falar de tecnologia, falar de usabilidade, ok? Então, o uso da energia quântica através de quê? Eu não entendi ainda. Eu já entendi a bioeletricidade, a célula fabricando energia elétrica, que descobriu já o fulano de tal, Beltrano no ano tal, no outro ano tal, o que é energia quântica, que cada órgão tem lá uma frequência, que o meu corpo também tem uma frequência que diz que ele está bom, que ele não está. Então, tudo isso eu já entendi. Maravilha. Então, nós estamos aqui há alguns minutos e conseguimos compreender as informações básicas para saber se existe ou não equilíbrio ou desequilíbrio energético no nosso corpo. Pronto, agora ficou fácil. Gravei minha voz, a empresa libera um laudo, nesse laudo tem lá os 10 sistemas sugeridos para meu uso. Eu simplesmente vou lá, aceito todos eles, configuro direitinho, e a partir desse momento está sendo liberado o quê? Vamos lá, está sendo liberado essas frequências, vamos falar bem devagar. O que nós acabamos de falar? Que existe uma biblioteca desses sistemas, falamos cardiovascular, falamos vários, que compreende as assinaturas energéticas de todos os suplementos, vitaminas, enzimas, aminoácidos que nós precisamos para ter a possibilidade de reequilibrar. Onde que a empresa vai deixar isso para eu usar 24 horas por dia durante 30 dias? Porque quando você paga até $10 como consumidor final por mês, então você vai poder usar por 30 dias, ok? A cada 7 dias é importante você gravar a sua voz novamente para que o sistema detecte se melhorou ou não, tá? Mas a cada 30 dias é que vai poder mudar isso aí também ou não. Então agora, quando se trata de física quântica, era importante a gente lembrar que existe um local onde todas essas frequências se cruzam. Neste local, cientificamente falando, é chamado de entrelaçamento quântico. Vamos lá, vamos tentar entender. Vou fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui. Olha, eu vou falar e vou bater palma. Com toda certeza, essas duas ondas com frequências diferentes, em um dado local, em um dado momento, elas se encontram. Você tem a sua frequência corporal equilibrada ou não? Em um dado ponto, ela se encontra com qualquer frequência do universo. E o que a ciência deixa bem claro com relação a isso? Que existe um ponto do entrelaçamento ou emaranhamento quântico, onde a sua frequência pessoal, ou seja, o seu link energético, ou seja, o seu CEP energético, informado quando você gravou a sua voz e podendo ser complementado com aquele scanner facial que tem lá também, que é bom de ser usado para quem tem aí um computador com câmera, tá bom? Ele vai permitir que um sistema de configuração analise todas as frequências disponibilizadas pela sua gravação de voz e disponibilize neste ponto do entrelaçamento quântico para que você esteja recebendo esse tipo de energia que vai proporcionar a possibilidade do seu equilíbrio energético 24 horas por dia durante 30 dias. Agora, não para por aí não, gente. Esse modelo terapêutico através da energia quântica e dos sons que nós ainda não falamos possibilitam um meio mais fácil para gerar o seu equilíbrio energético, o equilíbrio energético dos órgãos do seu corpo, o equilíbrio energético do seu corpo. Não se esqueçam que estamos há 23 minutos e meio falando e tivemos informações que é importante que você lembre para a gente dar continuidade. Falamos da ressonância sonora quântica, falamos de como a história diz que ela foi descoberta 2.500 anos atrás, lá Pitágoras, depois fala de Galileu Galilei, aí depois vem informando vários médicos e cientistas da nossa atualidade, e hoje nós temos mais de 8.000, também é dado técnico, tá? 8.000 médicos só na Europa, usando esses tipos de tecnologia, tanto médicos quanto terapeutas. Então, me perdoem, os 8.000 não são só médicos. Entre médicos e terapeutas, só na Europa, existem 8.000 catalogados que usam para tratar dos seus pacientes esse tipo de tecnologia. Em se falando de China, praticamente a pediatria de lá, a pediatria, já passa a usar esse tipo de tecnologia para tratar as crianças. Quando a gente fala agora da ressonância sonora quântica, nós falamos que quando você fez a gravação da sua voz, fez a gravação, já começa a ser produzido uma ressonância para que você use. Usar como? Não sei.
de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, dormindo, não sei, você decide como vai usar. Só não pode esquecer que você precisa de tomar um copão de água antes, não pode esquecer disso. Então, a primeira coisa, tomou um copo de água. Segunda coisa, ligou o fone no celular, tablet, não importa, ligou o fone no aparelho eletrônico que você tem aí, colocou no ouvido aquele que tampa as duas orelhas, bem tampado, assentou ou deitou, fechou o olho e escuta, fechou os olhos, né? E escuta aquela ressonância feita para você. Ela é individual, ela é só sua. Ah, o maridão pode ouvir? Não. Pode, mas não é para ficar ouvindo, né, gente? Só de curiosidade. A esposa pode? Não. Para o filho, para a filha, para o amigo do... Não, é sua e ela tem o objetivo de ajudar ou potencializar o que a energia quântica vai fazer para você. E ela tem um poder, pessoal, tão grande, mas tão grande, que a própria Organização Mundial da Saúde e o nosso Ministério da Saúde sugerem o uso dessa tecnologia, que não é uma tecnologia evasiva, para que até mesmo, gente, tem portaria regulamentando que os postos de saúde no Brasil usem isso. Não usa, mas está lá falando para usar. Por quê? Porque gera benefício, que não é evasivo. Agora, vamos lá. O que eles têm é uma tecnologia em grupo. Eles não têm uma tecnologia individual. O que nós temos através da Wave Quanta é uma tecnologia individual. É seu, só para você. Pessoal, eu acho que hoje falamos bastante dessas duas tecnologias. Vamos fechar com chave de ouro aqui agora, falando dos nossos ilustres PET, com o Care Quantum Energy Receiver, receptor de energia quântica individual para eles, que, através de uma, como diz o Ronaldo, medalha, né, que é maior do que uma moeda de R$1, é importante falar isso, que normalmente vai estar ali na coleira do cão, na coleira do gato, de pendurada na gaiola do curió, do sabiá, do passarinho que você tem aí, do papagaio, que vai estar lá no furão, sei lá, cada pessoa aí tem um pet. Hoje os bichinhos são às vezes tratados até melhor do que um ser humano, então é algo muito importante. Dentro deste produto, gente, olha só que coisa assustadora. Dentro deste produto, olha que coisa linda. Existem 5 tecnologias. Gente, eu vou tirar isso da frente. Olha só. Dentro desse produto aí que está à esquerda da sua tela, tem 5 tecnologias. Ok? 5. Vamos ler, não, porque está um tempo muito grande isso aqui, tá? O neodímio, que é um super ímã, e todo mundo sabe os benefícios dos ímãs, né? Ele pode proporcionar, não é nem pode, né, gente? Dá uma lida aqui em material científico. Olha aqui, dá uma lida nisso. De acordo com o estudo sobre coelhos, o ímã de neodímio ajuda a evitar movimento na epífise, nem sei o que é isso, tá? Do osso femoral, o que ajuda a aumentar a regeneração de tecidos, aí eu já sei, né? Principalmente a terapia magnética gira em torno de procurar um analgésico eficaz, aí vem falando um montão de coisa. Aí tem um item aqui que é tecnologia confidencial, que purifica o sangue, renova a atividade celular, faz mais não sei o quê. Tem um que, como você tirou ele da floresta, tirou ele do mato, ele vai beneficiar eles também, lá vai um montoeiro de informação tecnológica. É só isso? Não, tem a sexta tecnologia. Como é que é? Tem a sexta tecnologia. E, gente, não cabe aí dentro, não é muito pequenininho. Cabe, porque a sexta vem por onda, sim. Ela também é um localizador. Quando você receber ela na sua casa, antes de colocar ela no PET, tem que pegar um cartão que vem lá dentro com o QR Code, ativar através do seu celular, fazer a leitura do QR Code, ativar para começar a receber a energia quântica por apenas $5 por mês. Quanto custa o Care? Como o Ronaldo disse, medalha, $40, ok? E para continuar utilizando essa sexta tecnologia, que é a energia quântica, $5 por mês. Ok, pessoal? E de tudo isso, nós tiramos uma primeira lição. Essa empresa é maravilhosa, gigantesca. É encerrada, então, essa primeira etapa que fala de tecnologia e de produtos. Vamos, então, falar aqui agora um pouquinho do programa de afiliados.